E vamos também prestar aqui uma justa homenagem a Pantaleão dos Santos, figura muito importante para a cultura de Petrolândia. Quero convidar aqui Paula para conduzir agora aqui as apresentações e os trabalhos. Minha gente, eu nem gosto do microfone, está tão bom de conversar sem ele, mas a minha voz está ruim por causa de uma sinusite que eu ando enfrentando aqui ultimamente. Diga aí, seu Geraldo José. Obrigada por ter vindo. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Imagino que no dia de semana, pela manhã, não é coisa fácil sair. Né? Então, eu fico feliz porque, por mim, pelo privilégio que vocês estão me dando da presença, e pela cultura para a gente ter esse momento de conversa sobre esse assunto que a gente não fala tão pouco em conjunto, né? Fala nos individuais aí, nos grupos, mas a gente tem pouca oportunidade de falar sobre isso assim em público. Então, eu queria assim, explicar um pouco sobre a questão do livro, como é que esse livro está pronto desde 2018. Ele ficou pronto durante a pandemia, ele foi organizado mais ou menos, durante a pandemia. Por quê? Eu estava fazendo outro trabalho e fui me deparando com um monte de arquivos que eu já tinha sobre a cultura de Petrolândia. Como surgiu isso? Na ajuda que eu dei a seu Gilberto no livro dele, eu observei a ele que ele não falava nada sobre a cultura, o movimento cultural de Petrolândia. Ele centrou muito, o assunto dele era a educação, porque era a praia dele, né? Então, aí ele disse assim, Paula, vá, traga que a gente coloca. Eu disse, não, este livro é o seu, eu não vou interferir nele, não é? Mas, à medida que eu fui conversando com as pessoas, fui gostando do assunto e fui descobrindo coisas, como a história do Aluá. Minha gente, o Aluá, eu nunca tinha ouvido falar no Aluá. Quem me apresentou foi seu Agostinho do Riachão. Quando eu fui conversar com ele para falar sobre o São Gonçalo. E aí, para minha surpresa, o Aluá era muito conhecido do pessoal da área rural, mas aqui na cidade a gente não tinha esse costume, né? E é incrível porque assim, isso que eu tentei fazer e tinha que ser eu mesma fazendo, porque a tradição é essa. E quem está recebendo, prepara o Aluá para receber seus convidados. Normalmente se fazia isso quando você convida a roda de São Gonçalo para a sua casa, 2 ou 3 dias antes você começa os preparativos para receber essas pessoas. Então é um gesto de boas-vindas oferecer essa bebida. Por quê? Regina, que bom ver você. Porque não tinha refrigerante na época. Não é? Então essa bebida geladinha, seu Augusto conta muito engraçado, diz assim, oxe, tinha gente que ia só por causa do Aluá, minha filha. Porque era geladinho, ficava no pote ali 2 dias, geladinho, gostoso. E tem mais, não podia, no São Gonçalo não se usa bebida alcoólica. E o Aluá, se você deixar fermentar por muitos dias, ele vai crescendo o teor alcoólico dele, né? Então eu dei impressão que tinha Aluá meio alterado para o pessoal se animar mais também no São Gonçalo, né? Mas enfim, ela está vinculada às questões, aos ritos. Normalmente o Aluá é usado nas festividades que tem alguma conotação religiosa, mística e tal. Ela é uma bebida de origem, não se sabe ao certo, mas os índios, os povos indígenas usavam e os africanos já usavam antes de virem para o Brasil. Fazia-se, os portugueses também já conheciam a bebida fermentada, porque é isso. No livro vocês vão encontrar essa receita que foi seu Augusto que me deu e eu executei do jeito que ele orientou. Então, essa está como refrigerante mesmo e ela tem um sabor, ela tem não sei se vocês perceberam, uma espécie de gásinho, como uma bebida gasosa, um pouco gasosa. Claro, a bebida que você vai usando, esse gás é como um refrigerante mesmo, se perde, né? Mas Aluá. Deixa... Está todo mundo aluado. Está todo mundo aluado.
botar a tela do aluá lá. Bom, mas veja, é uma bebida fermentada e cheia de probióticos. Ela é saudável porque ela é da família dos probióticos que ajuda na flora intestinal. Então, é natural, tem um pouquinho de açúcar, sim, né? Para fermentar ela precisa do açúcar. E em Petrolândia, ela é feita de abacaxi, de qualquer fruta, na verdade. Mas os povos indígenas faziam com milho, que era uma coisa que eles tinham fácil, né? Faziam com milho, mas se faz também com massa de pão, se faz com arroz, se faz com qualquer coisa que fermente, com mandioca, não é? Então, assim, mas aqui, a tradição do povo daqui, como tinha muito tamarindo, né? Era mudando de tamarindo. O tamarindo é uma fruta de fácil de conservação, todo mundo tinha em casa. Normalmente se fazia aqui com tamarindo. Né? Agora veja, o povo africano chama de naluá. Tem umas variações assim, né? E aqui os povos indígenas da América do Sul chamam de aruá. Mas os significados também mudam um pouco, porque o naluá é a cerveja de milho que o povo africano fazia. É a mesma coisa. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os povos fazendo com as frutas tropicais. Né? E eles conheciam lá com pão, feito com pão. O povo de Portugal faz com pão. Certo? Então, ela é probiótica, é refrescante, é natural. Então, é considerado o primeiro refrigerante brasileiro. É este aí. Só que existe uma ONG aí que está catalogando os sabores em extinção. Vocês podem consultar isso em Barca dos Sabores. E a luá é um desses sabores que está em extinção. Está tão em extinção que ninguém nessa sala disse que conhecia esse aluá. Está vendo como é? Parou de usar. E seu Agostinho me dizia isso. Depois que inventaram o refrigerante, minha filha, ninguém quer mais ter trabalho com aluá. Né? Não dá trabalho nenhum, gente. Não dá trabalho. Eu vou adotar lá em casa agora, porque eu gostei muito desse refri. Tá tudo aluá. Não fica aluá, caramba. Bora seguir. Veja, eu trouxe o aluá para vocês provarem, sentir o sabor mesmo, porque do nosso sabor, a nossa cultura também está muito na nossa culinária. E, infelizmente, a gente vai deixando para trás aquela culinária afetiva nossa, aquela que traz lembrança, né? Aquela que, quando a gente fala, lembra logo de um momento da vida da gente. Em Petrolândia, da minha vivência, eu estou falando a partir do meu ponto de vista, evidentemente, então outras pessoas podem ter outras memórias. Mas na minha memória, o licor de Murici é uma coisa muito nossa, porque você vai ali, do lado, em São José do Belmonte, eu tenho família lá, e ninguém conhece Murici e Belmonte. Bem aqui do lado, não é? Então é uma fruta que só tem no norte e aqui. Por que a gente não usa essa fruta mais, não é? Aí temos Bezinha até hoje fabricando o licor de Murici. E a gente eu peguei com Bezinha a receita do licor para que a gente não deixe morrer essa receita também, não é? O suco de Murici, que nem todo mundo aguenta, porque só quem é acostumado com Murici, os de fora normalmente acham forte demais, né? Mas o sorvete de Murici é fantástico, né? Todo mundo, a gente aqui, aproveita bem. Outra tradição que está se perdendo é o cachimbo na hora que nasce a criança. Era um rito isso, né? Bem tradicional nosso. Chamar os amigos para tomar o cachimbo do menino que não acabou de nascer. Né? Então, Neide Santos é responsável pela receita que está aí no livro do cachimbo tradicional. Porque tem várias formas de fazer cachimbo também, né? Varia de família para família. Dos doces, olha, nós somos de uma região pobre, numa cidade que todo mundo era pobre, então não tinha esse negócio de doces muito bem elaborados. Eram coisas simples, feitas de rapadura, né? Exatamente. E
Na escola, o que a gente tinha acesso era isso aí. Os doces que a gente tinha acesso era esse, alfinim, cocada, cachimbo doce, né, que também parou-se de fazer isso. Não fazemos mais. Nos lanches eu achei interessante, porque vocês conhecem malassada, todo mundo conhece, né? Porque achei engraçado, esses dias Ana Maria Braga estava na TV dando uma receita de malassada. Tá vendo? Tá aí, sem. E a farofa doce Murici. Eu considero Murici, eu digo aí no livro, eu considero Murici o nosso caranguejo aqui do sertão, que a gente come caranguejo em roda, conversando, devagar, sem pressa. O Murici, eu gosto de curtir assim, uma roda, comendo devagar, batendo papo e cuspindo o caroço fora, assim, macerando o bicho cheio de açúcar. A melhor coisa que tem, né? Não é nem chupar o Murici. É jogar fora o garoto. Exatamente. Sabe quem joga mais longe? Então, veja, a gente vai conversar sobre isso no final aqui, mas essa é a ideia. É da gente descobrir novas formas de usar o que é tradicional nosso para que não se perca. Né? E assim, marcar a presença no que nos diferencia dos demais. Porque quando é pudim de leite, todo mundo come em todo lugar. Né? Agora, o licor de Murici de Pezinha só tem aqui. Né? Vamos lá, aí são os ingredientes que a gente sempre tem, e é também muito simples de nosso aqui, não encontra fácil por aí. O oricuri, pode passar no rapidinho, é só para o beiju da palha da bananeira, aí o nosso município fica de água na boca. Esse é o alfinim. Aí o alfinim daqui também tem uma característica diferente. Ele não é aquele alfinim dos engenhos, que é aquele alfinim duro. É puxa-puxa. O que a gente conhece. Dona Neudinha, vó de Sandro. O processo de fazer alfinim, minha gente, é fantástico, porque é braço para bater esse danado, para ele ficar dourado desse jeito e ficar molinho. Não é? É um processo. E a gente também, aqui em Petrolândia, eu encontrei uma mulher ainda que ainda faz, mas é difícil, não tem mais quem faça também. É uma coisa que a gente precisa ver e fazer para estimular a renovação de outras pessoas a fazerem, né? Vai lá, vamos passando. Aí está o cachimbo doce. E o pirulito na tábua. Veja. Eu tenho, aqui é o exemplo do que a gente pode fazer com toda essa nossa tradição. Na minha casa, quando eu andei alugando a casa da minha mãe no Airbnb. Então eu colocava lá na prateleira, do lado das orientações do livro da casa, a garrafinha que eu ganhei de Neide de licor, de Murici, que aí está com o licor de Murici, e a história de Petrolândia ali numa linguagem lúdica, para o povo conhecer a história da gente. Não é? Isso pode ser feito em qualquer lugar, nas escolas, nos hotéis, né? em qualquer lugar. Bora lá. Bom, aí são eu não vou ficar me detalhando muito, porque depois está tudo no livro. Eu quero que vocês leiam o livro. Mas essas são as manifestações que eu me interessei mais e conhecer mais, certo? A corrida do umbu, que é uma tradição milenar e que eu não me atrevi a investigar muito, porque já tem muita gente falando sobre isso. Mas
Mas tem tudo aí. Agora, recentemente eu descobri um material muito rico sobre esse assunto. Talvez na segunda edição a gente possa fazer uma coisa mais ampliada sobre a corrida do umbu. O pastoril, eu queria que você... O pastoril, o São João, a Lapinha, o Reisado e a Roda de São Gonçalo, exceto a Roda de São Gonçalo, prestem atenção, todas essas manifestações aí, elas têm data para acontecer. Ela tem um período certo de acontecer, não é? Se a gente estiver falando de não folclorizar a nossa cultura, essas manifestações precisam acontecer no tempo delas. Porque o resto, diferente disso, é apresentação, é show, não é vivência. E a cultura só funciona e só nos atinge, só nos afeta de fato, se a gente vivenciar. Porque é no ensaio do pastoril, é no dia a dia do ensaio que você passa 6 meses ensaiando, né? É que a gente faz essas trocas e vai entendendo também o que está fazendo, né? E aprendendo, repetindo, de ouvir falar, de ouvir dizer, de ver os outros fazerem. Porque é isso, a cultura é herança. E normalmente é traduzida de forma oral, não tem um manual para se aprender a dançar pastoril. É uma mestra que passa para outra. Isso, tradicionalmente, em Petrolândia, a gente tem notícia de pastoril desde 1928. Dona Afonsina, Dona Maria Rosa, e de lá para cá, nessa época delas, era o Natal na cidade, era um grande acontecimento. As famílias armavam suas lapinhas e apresentavam no pastoril na porta da casa, para chamar os amigos e virem participar. Era mais ou menos assim que funcionava. E é assim. Teu anjo da guarda, passa o quê, né? Não, Esse não, eu esse. Esse nem mais não, ele não tem mais não. Tem mais não. Esse não. Então, na verdade, eram as mulheres da alta sociedade. Gente pobre não tinha lapinha em casa. As pessoas mais ricas eram que separavam uma sala inteira da casa e montavam uma lapinha, que era uma cidade, era um cenário de teatro mesmo, parecia. E as pessoas se visitavam, né, as casas umas das outras para ver a lapinha dos outros e fazer toda essa movimentação. A mais famosa de Petrolândia era de Dona Luzia Menezes, isso é verdade. E a última que conseguiu manter essa tradição foi Dona Nália, de seu Afonsinho, que até agora, até ela morrer, ela armava a lapinha dela, que era muito linda por sinal. Isso era pastoreira? Lá em casa também. Lapinha, a lapinha. Passa aí para te mostrar. Lá em casa também, Paula. Lá em Armava. casa também, vovó Raimunda, e a gente mantém até hoje. Dona Raimunda tinha essa tradição, né? É. Então, várias pessoas, né? As famílias mais... Veja, essa é a lapinha de Dona Nália. Eu fotografei em 2019. Agora passa aí, Fabrício. Essa lapinha aí é de Dona Lulu Delgado, a mãe de Gracinha e de avó de saúde da Câmara. É dela essa lapinha, né? E aí, Dona Lulu foi interessante, porque essa também era uma novidade que eu nunca tinha ouvido falar, que Dona Lulu fazia a queima da lapinha. Eu só tinha ouvido falar na queima da lapinha no Recife, em Petrolândia, eu nunca tinha ouvido falar que alguém fizesse. E a Gracinha me contou que ela fazia, mas era diferente do Recife, que faz em praça pública e é um grande evento para se despedir do Natal e abrir as portas do Carnaval. Em Recife tem essa conotação. No caso de Dona Lulu aqui, ela fazia para os de casa, com os de casa e com os vizinhos, com as crianças vizinhas. O que é a queima da lapinha? Eles entendiam que nenhum material que foi usado para o presépio pode ser jogado no lixo, porque é sagrado. Então ela tinha que ser queimada. E quem não fazia isso, pode ser que não chegasse no próximo Natal, viu? Só isso. Veja que ameaça. Só isso, né? Então a musiquinha
musiquinha que elas cantam diz mais ou menos isso. Adeus, até falando, se nós vimos for. E vai jogando, e vai fazendo pedidos, e vai agradecendo o ano que passou e vai fazendo pedidos para o ano seguinte. Essa é eu achei muito interessante, e é uma tradição que, se a gente quiser fazer em Petrolândia, pode fazer de uma forma pública que vai ser lindo. Tem como planejar uma coisa assim, né? Vamos passar. Aí, voltando ao pastoril. Então, o presépio e o pastoril sempre foram associados. Não tinha isso de dançar o pastoril e não ter o presépio, não. Armava-se o palco, do lado do palco tinha um presépio. Porque se dançava para o menino Jesus, lembrando que a jornada da pastora é sair chamando todo mundo para anunciar porque Jesus nasceu, né? Então, caminhando em direção a Belém, porque Jesus nasceu, e vai juntando gente e vai juntando personagens. Aqui em Petrolândia, a gente tinha o tradicional, era o pastoril religioso, que é esse do anúncio. Mas também tínhamos o pastoril profano, que aí é para tirar onda, minha gente. Vocês não têm ideia. É baixaria mesmo, para o povo se acabar de rir, mexe com todo mundo, vai lá, desce, mexe com o cara. Quem Pantaleão era um dos que montava este pastoril, que era sucesso na cidade. Paulo, ainda tinha aquela brincadeira do azul contra o vermelho, não é isso? Exatamente. Então, veja. Aí está, essa aí é o Pastoril Esperança, que eu montei em 2019, depois da pandemia a gente não conseguiu reativar, está parado por enquanto, mas ela tem os dois cordões, o azul e o encarnado, e a Diana que defende os dois cordões, para não se pegarem, né? Ela usa as duas cores. E o objetivo era você agradar o público. O meu cordão, a pessoa que está na frente é a mestra, a da vermelha é a mestra, a do azul é a contramestra, e elas defendem o seu cordão, apresenta-se para o público o seu cordão, e aí depois no intervalo descem, colocavam uma fitinha, né? Da cor azul ou da cor vermelha. Quem era partidário? Gente, era rivalidade, como torcida de futebol. Tinha briga, E aí quem conseguisse arrecadar mais dinheiro ganhava. Bezinha conta que na época dela ficavam duas bandeiras atrás dos cordões, vermelha e azul. E a menina que dava o dinheiro, aí subia do azul. Aí a turma do vermelho botava dinheiro para subir a do vermelho, e assim ia. Eu sempre fui vermelho, mas só quem ganhava era o azul. Aqui, eu sempre ganhava o vermelho. Meu Paulo, o azul era do cacete era grande. todo mundo torcia. Quase todo mundo, né? Aí eu era do vermelho. Eu passei Aí, meu amigo, os políticos viu, entravam nessa onda, porque aí o adversário botava dinheiro, o outro queria botar mais. E aí, quem ganhava com isso era a igreja, porque o dinheiro ia para. A dona do pastoril tirava as despesas ali, não é? E depois o restante ia para a igreja. Então quem ganhava. Muita rivalidade. Muita rivalidade. Outra que perdia. E não mudava de partido, não. Quem é vermelho. Até hoje, se você perguntar, gente, tu era o quê? Vermelho ou azul? Vermelho. Azul. Primeiro vermelho. Ó, encarnado. O vermelho encarnado. Então, veja, bota aí o som, ver se. Essa é uma versão renovada, baseada no pastoril Gisele Andrade, do Recife. Esse foi que apresentou no Sertão, esse aí. Foi. Elas, inclusive, esse grupo ganhou o prêmio da Cultura Popular em 2019. Elas foram premiadas pelo Fucultura e foi uma festa. Mas, pasme, esse ano a gente tentou renovar, a GH foi lá no Nova Esperança. Essas meninas são do bairro Nova Esperança. Foi uma revolução, porque elas ficavam encantadas de estarem nesse brilho todo aí. Sabe, era um sucesso. As mães viajavam, andavam com a gente junto com elas, e isso formou-se uma família. Elas são amigas até hoje. É isso que eu digo, não é a coisa só de apresentar naquela hora, é a convivência do dia a dia, que você vai abrindo outras portas, né? E essa no meio aí? Terceira idade, você. A do meio é a Diana. Ah, para poder segurar a barra. Exatamente, porque ela não tem
partido. Sou a Diana, não tenho partido. Cadê o som aí? Não sai do som aí, não. Você gravou toda essa vida? Tá saindo na caixa. Não, mas é aqui, na caixa de som é esse. Cadê esse? Ai, 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 que a gente vai precisar de ter agora um som aí. Essa daí até passa. Ô, Paulo. Tu deu ok ali, o play ali, no cantinho. Porque no próximo vídeo eu vou precisar. Não tá saindo, não tá pegando som aí não. Ai, meu Deus. Eu não estou podendo nem falar muito, quero que falem aí. O próximo vídeo vai. Paulo, você gravou o tempo da terceira idade? Não trouxe. Não, eu tenho um pedacinho. A primeira vez que a gente apresentou esse pastoril, a ideia foi, apresentou-se primeiro o pessoal da terceira idade, as meninas participaram uma vez de um ensaio com elas explicando como era no tempo delas, e depois elas se apresentaram juntas. Primeiro a terceira idade, depois as crianças, como repassando a tradição. Oi. Bichinha Menezes. Ela levava o menino Jesus e ficava uma noite, ou 3 dias, sei lá, combinava com a casa. Deixava na casa. Deixava. Aí eu achava o máximo, eu acompanhava tudo. E uma vez a gente pediu para a mamãe deixar em casa. A gente queria uma semana logo. Queria tomar conta do menino Jesus. E aí, sabe o que aconteceu? Meu irmão, um dia que deixou ele comigo, ele ficou. Ele bagunçou a cara todinha, virou os cabelos, todo mundo, mas puxou a toalha do menino Jesus e disse, mas o menino Jesus eu não quebrei não. Quebrou a casa inteira, mas o menino Jesus está inteiro. Silvio, vem aí para ajeitar essa cena. Vou chamar. Certo. Sim, eu ia dizendo que no começo eram as damas da alta sociedade, as esposas dos prefeitos e tal, era quem montava esses pastorios. Depois passou a Dona Marisete é um bom exemplo disso. Dona Marisete foi a última mulher que aqui em Petrolândia manteve o pastoril vivo, inteiro. Né? Mas aí o que acontece? Sem recursos, né? Não tem como manter um pastoril, porque as crianças que se apresentam também eram pobres, não tinha como ter um figurino renovado todo ano. Né? É complicado. E aí vira folclore, porque aí ela, no final, ela já estava se apresentando nas escolas para as crianças saberem o que é. Mas as crianças não sabem o que é. Então foi muito válido ela ter feito esse trabalho nas escolas. Porque hoje, para apresentar, este ano eu não estava aqui, o pessoal foi lá no Nova Esperança para tentar juntar um grupo. E pasme, ninguém se inscreveu. Na primeira vez foi uma briga, gente querendo, eu não tinha como conseguir botar tanta gente para ensaiar. Essa vez ninguém queria, porque as meninas diziam que não sabiam nem o que era isso. Então a gente precisava primeiro apresentar, para depois convidar, porque, né? Então é bem complicado essa coisa. Aí veja, quando se torna, quem se apresentava, também as moças que se apresentavam, e tem mais um detalhe, minha gente, a roupa no início era de papel crepom. Se chovesse, meu Deus do céu, hein? Que doideira. Que doideira. Mas, porque quando se conseguia manter o pastoril, o mais barato era fazer de papel. Areia brilhante, Areia brilhante Aí veja só, eu tenho uma tese de que essas tradições de Natal, de reisado, de pastoril, a gente herdou muito do povo de Piranhas, em função da ferrovia, do trem. Porque a gente é impressionante, porque o nosso pastoril, o nosso reisado, tem pouca influência do reisado pernambucano. Ela é muito mais forte, as referências do reisado alagoano, que já é uma mistura doida. Porque no reisado, normalmente, não tem luta, não tem espada. Mas essa já é uma segunda dança que chama guerreiro, que se misturou com o reisado de Alagoas, e a gente aqui praticava esse, o guerreiro. Que ela conta uma história. É bem interessante porque também essa história varia de lugar para lugar.
No reisado daqui existia a figura do índio Peri, do caçador, do rei, da rainha e da lira. Qual é a história? A lira, aqui, viu? Aqui como me contaram que era, as pessoas com quem eu entrevistei. Ele disse que a rainha achou que o rei estava interessado na lira. A lira era a dama de companhia da rainha, certo? Aí ela achou que o marido, o rei, estava interessado na dama de companhia dela. E aí ela chama o índio Peri e comenta a morte da lira. E aí o índio vai, rouba a lira do castelo, leva lá para a tribo, e lá ele diz a ela, ele se apaixona pela lira. O índio Peri se apaixona pela lira. Aí diz o seguinte: olha, se você casar comigo, eu lhe salvo, não lhe mato. Aí ela diz: sinto muito, mas eu não gosto de você, não. Eu acho que ela gostava do rei mesmo. Mas enfim. Se for assim mesmo. Aí ele mata a lira. Ele mata a lira. E o final do alto da apresentação é que a lira é ressuscitada. E é horrível o negócio, porque a lira pede por misericórdia a rainha, que não deixa ela morrer. E a rainha diz: não, você vai morrer. Quer saber não. Mata danada. Mata mesmo. Aí ressurge a lira no final, como uma força de todos juntos, querendo que ela morte dela e tal. Em alguns outros lugares é o contrário. O índio se apaixona pela lira, mas o rei também quer a lira. Aí eles disputam. Então tem uma luta de espada, que é essa disputa entre os guerreiros que são liderados pelo índio Peri contra o rei. E é interessantíssimo. Vocês já viram aqui alguma vez? Quem já viu o reisado apresentado? Aqui, Gisara? Bem, muito tempo, né? Na Cidade Velha era o povo da Alto da Raposa quem fazia isso. O Alto da Raposa, para quem não conhece, para quem não conheceu, era a periferia como hoje é a Nova Esperança. E lá veio o seu Cícero Grande, veio de Alagoas para cá, por isso que eu digo que tem muita essa influência de Alagoas. E ele organizou e era um sucesso que a cidade inteira, eu acho que era a única manifestação popular de Petrolândia que a cidade ia para lá para assistir, entendeu? E era interessante porque começava uma semana antes, a banda de pífaro saía, lembra disso mesmo? Tocando, arrecadando dinheiro para ajudar na festa, né? Exato. Era uma cerimônia. Exato. Aí quando saíam de lá, aí é um misto, viu? É um misto de... Também não pode ter bebida alcoólica. É um misto de celebração religiosa com uma grande farra. Então, eles saíam lá do Alto da Raposa, tinha um momento de silêncio e de oração que o Cícero Grande fazia, e só ele sabia que oração era aquela, os outros só faziam silêncio. Edna, que me deu essa entrevista, disse que ela era criança, mas ela sentia um clima diferente nesse momento. Era uma coisa que mexia com as pessoas. Eles saíam de lá, passavam na igreja, saíam do Alto da Raposa, entravam na igreja, aí fazia a saudação ao menino Jesus, porque isso é no final, depois do Natal, né? Até o dia 6. Eu era pequena nessa época, e eu lembro que eles iam tocar no Buraquinho. Pronto, aí depois que passavam na igreja, aí ele passava nas casas das pessoas. Tinha pessoas que esperavam, convidavam para eles passarem. Na casa, normalmente, seu Amaro, é o que eu falo aí, que Dona Diva Nogueira lembra muito disso, me contou isso, lembrava muito bem da garagem de Amaro virar um palco. E todo mundo ia da rua e ia para lá, porque o pessoal ia dançar lá o reisado. Né? Agora também tinha isso, viu? Se ele batesse na porta, a pessoa não abrisse, aí também vinha, as cantorias não eram fáceis, né, também, para compensar. Né? Conseguiu o som, não.
Então passa que a gente vai conversando. Vai passando aí que era sobre o reisado que eu ia falar, aí eu já falei, vai passar. Segue. Depois desse de branco ali, depois desse slide no 10, vai no 10. Desce pro 10. É 10, não, 18, aqui eu tô seca, cadê? 18. Tá. Sim, aí eram os personagens, né? Tem o Jaraguá também, tinha umas figuras exóticas, assim, também, que apareciam no meio dessa história. Que as crianças se assustavam, um bicho de cobra com jacaré, umas figuras assim, bem... É uma mistura, isso aí de fato é uma mistura de mais ou menos 3 tipos de danças diferentes, que se juntam aí nesse reisado que era praticado em Petrolândia. Pena que o vídeo ali não vai abrir, porque tem um professor da Universidade de Alagoas que explica bem essa questão desses conceitos, de onde foram buscar. E é engraçado porque assim, eles falavam de reza, falavam de amor, falavam de guerra. Eu acho que no tempo de seu Zezito, que foi quem eu entrevistei aqui, que ainda hoje está aí contando a história, ele canta muita história de guerra, cantando música como se dissesse assim, você que está aguardando o seu amor que foi para a guerra e não sabe se volta mais, sabe? E aquela velha que todo mundo conhece, palavra, papel, poesia, pepão, pepadaria, pepadeiro, pepito. Aí tem essas lorotas assim, né? Nem sabe. Vai. Diga, apaga o pé, você vive, apagou. Eu lembro dessa. Pronto, agora, dessas manifestações todas, a que eu acho que é a mais desconhecida para nós, pelo menos no meu universo, era a Roda de São Gonçalo. A primeira vez que eu ouvi falar na Roda de São Gonçalo, eu agora aqui nessa cidade, pesquisando nos livros da igreja, tinha uma anotação de Padre Cristiano, chegando na paróquia de Petrolândia, e dizendo que tinha ficado encantado com o convite que recebeu para assistir uma roda de São Gonçalo. Mas eu nunca tinha ouvido falar nisso, não é? Isso é praticado na zona rural. Na área rural ainda hoje se pratica. Não tem mais nenhum grupo de Petrolândia. Mas aqui nós tínhamos seu Agostinho, do Riachão, Dona Dedé, mãe a menina do bolo, de Márcia do Bolo, dançava o São Gonçalo. E ela me contou assim, que era uma coisa, tipo assim, eles estavam num dia de domingo, sem fazer nada, batendo papo nos terreiros, assim, os amigos, os parentes ali. Bora dançar um São Gonçalo? Bora. E formava ali naquela hora, e aí treinavam, né, aquela coisa. Mas, ainda hoje, Armando Rodrigues, seguindo a tradição do pai dele, todo fim de ano ele traz uma roda de São Gonçalo para a propriedade dele ali no Brejinho. Eu sou doida para ver, mas nunca consegui ser convidada. Já me ofereci à vontade, mas não deu jeito. Ele traz da Bahia, lá de Rodelas, um grupo de Rodelas. Inclusive, eu fiz contato com a mulher, porque quando eu estava, durante a pandemia, eu pensava em lançar esse livro com a grande roda de São Gonçalo na frente lá de casa. Porque assim, eles fazem na casa da pessoa, né? No Riachão? No Riacho Fundo, minha mãe entre Belém e Floresta, né? Foi nascido lá, né? E lá, no ano passado, retornaram a fazer. Tem um tempo que parou, né? Aí, ano passado, retornaram a fazer lá na fazenda. Eu infelizmente, não participei, esse ano quero. Pois é, e normalmente apagando uma promessa, não é? Ou em agradecimento. Dizem que a tradição do seu João Rodrigues era fazer para agradecer o ano mesmo, né? Como uma forma de agradecimento. Mas olha, é gente, minha gente. Eram umas 4 caminhonetes que chegam, o dono da casa tem que dar café da manhã, almoço e janta, porque eles dançam o dia inteiro. É impressionante. A pisada é do começo ao fim. Viu, Paula? Lá também, né? Eu também sou de Belém de São Francisco, lá pertinho de Riacho Pequeno, e é muito comum, não sei hoje, mas eu nasci também dentro dessas festividades de São Gonçalo, e também tem, além dos ciclos que havia, também muito voltado a
a promessas também. Eu ouvi agora dizendo que já tem grupos aí fazendo para pedida. Já não é mais, já estão mudando a tradição, ao invés de agradecer, para pedir chuva, para pedir pela saúde de alguém. Não, a história de São Gonçalo, minha gente, é muito interessante. O santo, ele era a igreja dele ficava perto de uma rua que era de prostituição. Então, São Gonçalo teve a feliz ideia de, dia de sábado, que era o dia do serviço mais do movimento lá da rua, São Gonçalo começava de manhã cedo a bater tambor e chamar as mulheres para dançar. Para cansar elas o dia inteiro, para de noite elas não quererem mais nada e dormir. Essa era a tática. Imagina. Aí eu trouxe veja se tu consegue dar. Só para vocês terem ideia como é, um de Itacuruba. Esse quadrinho aí. Pronto. Esse grupo aí é de Itacuruba. Só para vocês terem, eles têm uma coreografia parecida, muito parecida com aquela movimentação que a banda de pífano faz, que vai à frente do altar, faz uma referência. Mas olha, tem grupo que faz um trançado tão bonito nessa coreografia. A pisada se parece muito também com o toré. É uma mistura, sabe, dessas religiões todas, né? Arma-se no terreiro da casa o altar de São Gonçalo. A dança, eles descem do caminhão, já formam aquela fila e já vão fazer a reverência. Aí vem na frente, tocando o mestre e o contramestre também, trocando o instrumento, e as pessoas seguindo aquela coreografia. Né? Olha aí, a movimentação. E assim, dança homens e mulheres, não tem um padrão de roupa, chegou, entra na fila. Essa que vem para a casa de Armando, eu vi o vídeo, eles são mais já preparados, têm uma roupa própria e tal, seguem já mais, uma coisa meio já mais profissionalizaram o São Gonçalo, né? Agora, eu atribuo o sumiço do São Gonçalo na área rural de Petrolândia à questão da diáspora da barragem, né? Essas pessoas se espalharam, moravam todo mundo junto, ficava fácil no dia de domingo de fazer um ensaio. Agora mora todo mundo separado, foi se perdendo isso. Dona Dedé dizia isso, se eu vou sair de Petrolândia, pai, não sei para onde ensaiar, vou nada. Não danço mais não. Mas todos eles falavam assim, uma saudade, o jeito de falar. Da pisadinha tem todo mundo. Pronto, tá? Pode ir. É só para... Aí vê. Aí, pronto, era desse pessoal aí que era recebido com aluá. Desceu do carro, era um copinho de aluá para refrescar e começar os trabalhos do dia. Aí as outras coisas que a gente fala no livro também é sobre a parte do artesanato, da arte propriamente dita, que também temos aqui a Boca Pio, que eu sempre falo, né? Que a Boca Pio é nossa, né? E ninguém tasca, você pode modernizar a Boca Pio, mas a Boca Pio tradicional, feita lá no Brejinho principalmente, que usa palha de origuri e que sabem usar de forma a não danificar a árvore e se manter produzindo sem atrapalhar, né? Tem essa função. A Boca Pio tem uma forma mais forte no fecho dela, né? Então você vai e ela é trançada do jeito que ela cresce. Quando você vai pesando as coisas dentro da bolsa, vai pesando, ela vai se abrindo. Mas a boca, como é reforçada, ela fica fechada. A bolsa cresce, mas a parte de cima se mantém mais fechada. Por isso que a boca, pio, fechada. Pio. Certo? Aí, passa. A próxima. Eu queria mostrar. Pronto, a nossa cestaria, que é a tradicional daqui, né? Essa também é muito nossa. Aí a famosa Boca Pio, com reforço lá na porta. A nossa louça também. E outra coisa, gente, olha, todas essas manifestações que eu estou falando aqui, elas não foram criadas para ser mercantilizadas. Elas eram criadas para o uso próprio. A nossa louça sempre foi para uso doméstico. Não era para decoração. Não é? Era para uso doméstico. As nossas bolsas eram feitas para uso, nossas cestas para uso. É isso que torna essa coisa peculiar da cultura se manter
Não é uma coisa, porque a diferença de você ter uma cultura popular de raiz e a diferença da cultura de massa está justamente nisso. A cultura de massa ela é feita para a indústria. Alguém está produzindo um tipo de cultura para ser vendida. Isso é a cultura de massa. A cultura popular mesmo surge assim, aleatoriamente, da criatividade do grupo, da amizade, e um grupo que de repente se reuniu e começou a fazer uma dança. E até da necessidade também, porque quando a gente não tem acesso a esse tipo de arte, mas faz a adaptação do da boneca de pano. E assim, eu tenho uma paixão enorme, acho que brincava muito. Eu não tinha acesso a muita coisa, mas a criatividade de trazer uma boneca que é feita dos retalhos. Exatamente, é. E a gente ficava em casa esperando a mãe chegar da feira, doidinha para ver qual era a boneca que vinha. Né? Aí, veja, recentemente. Eu chorei tanto para ganhar um casal de noivos, O noivo e a noiva, ela fazia Eu já pensava em casamento. realmente, as noivinhas cheias de véu. Olha, recentemente eu escrevi sobre. Eu escrevi sobre Luiz Guará, sobre a arte dele, não é? Agora, pô, eu botei nas redes sociais alguma coisa sobre ele. Minha gente, vocês não fazem ideia do quantidade de depoimento que eu recebi de volta. Cada pessoa tinha uma lembrança diferente daqueles brinquedos de Luiz Guará. Porque era isso que Jussara disse. Não era fácil de se ter brinquedo da indústria lá fora, né? Chegava fácil aqui. Não era. O carro de Luiz Guará não era barato também não, mas normalmente eram os meninos ricos que conseguiam ter. Mas era uma perfeição, era um trabalho minucioso que ele fazia. E aí, o mais impressionante que eu achei foi que ontem mesmo, o neto do seu Auspício Valgueiro, cadê Rosário? Primo de Rosário da Emerson, me disse assim, ele tem meu contato, ele recebeu essas coisas e comentou comigo. Paula, eu sou louco para encontrar o carrinho que eu tinha. Eu disse lá que na casa na Trupé Cultural já disse que tem algumas peças de Luiz Guará. Eu não sei quais são ainda, mas deve tentar fotografar. Tem uns carros lá, né? Ele me pediu encarecidamente que eu fosse lá e tirar sua foto para ele ver se ele identifica o tipo de carro, se era o carro dele. Porque ele disse a mim que isso influenciou tanto a vida dele, que ele se tornou engenheiro de tráfego porque queria trabalhar com esses caminhões. Ele trabalhou a vida inteira no DENIT, agora está aposentado. Mas ele disse que ele trabalhava com essa coisa da peso, de se aguenta para aquele peso do carro, cara, sempre com essa referência do caminhão de Luiz Guará. Gente, é fantástico. Eu era pequena e eu chegava, eu pedia para ele, eu guardava minha cadeira com boneca, eu ficava no pé para ele fazer para mim. E ele tinha hora que ele estava fazendo tamanho de encomenda e ele não queria ficar. Aí ele me dava um papel assim, vai lá no barracão e diga que mande, que é para o Luiz Guará, depois eu vou pagar. R$2 de tribuzano. Eu não sabia o que era. E atrás dessa R$2 de tribuzana. E eu ia e não existia tribuzana. Nós, se não tiver lá, procure em toda a casa. Eu tirava a onda. Ele queria ganhar tempo, eu saí de perto, não atrapalhar o povo. Quando eu chegava com papel, eu não achei não. Ele disse, tem não sei aonde, inventar todo mundo. Porque ele era muito detalhista, então ele demorava muito, ele demorava demais para entregar as encomendas. Os meninos ficavam lá tudo aperreando o juiz dele, arrodeavam, vendo ele trabalhar, queriam ver ele trabalhar. E ele não fazia só o carro, né? Ele fazia qualquer objeto de madeira. Eu dormia até no meio. Aí ficava no pé, de fazer o brinquedo, tá? E ele tem hora que funcionava, ele sentava coisa. Pois é. E aí é o seguinte, que hora é essa, hein? Já comecei demais, viu? 10 horas, tá bom. Veja, pronto, eu queria parar aí nesse aí. Essa aqui é uma coisa em extinção.
Quem conhece, quem já viu fazer renda de milho? Fantástico, não é não, minha gente? O povo de Entremontes não tem essa tradição, é ainda hoje. Em Petrolândia era comum, as mulheres se sentavam nas calçadas, na porta da sua casa e ficavam ali, tec, parecia uma mágica aquele negócio, né? Fantástico. Pois em Entremontes parece com a sensação de ter visitado o século XVIII. Sabe? Aquela calçada, o sol poente, as senhorinhas todas fazendo frio, as botinhas de conversa, bastante. Olha, então, é isso que eu digo. Eu sempre, na Semana do Patrimônio, a gente comentou sobre isso. A gente perdeu quase todo o nosso patrimônio cultural em função da barragem. O material, o imaterial, a gente só perde se a gente quiser. E a gente está deixando, gente. A gente está deixando isso acontecer. Eu estou muito esperançosa que agora, com o Conselho de Cultura formado, a gente possa desenvolver, debater e desenvolver políticas públicas que possam resgatar essas tradições que já se foram e inovar nas que a gente ainda tem. Não é? Porque ainda temos muita coisa. A gente ainda tem muita coisa bonita para apresentar, não é? Mas precisa ser mais bem estruturado para durar e não virar só espetáculo. É isso. É vivenciar, é a diferença que a gente precisa ter. Né? E que isso seja usado nas escolas, com turista. Eu quero passar a próxima tela aí, que eu vou encerrar com essa próxima para a gente refletir sobre isso. Vai. Passa, que é o artesanato hoje atual. Veja, eu encontrei, está miudinho aí, mas eu vou ampliar para vocês. Eu encontrei essa postagem na internet que está desatualizada, era Chega, Madalena, como é o negócio da Secretaria de Cultura do Estado, de Turismo do Estado, Impetu. Da Impetu, essa é uma postagem da Impetu, viu? Falando sobre Petrolândia, as belezas dela. Aí veja o que é que ela evidencia. Passa, Nayara, exatamente. Além das manifestações, aí ela fala da Ilha de Rará, de todas as belezas que a gente tem. No final ele coloca assim: além das manifestações próprias dos períodos carnavalesco e junino, Petrolândia preserva o rezado, o pastoril e as bandas de pipa. Por que será que a Impetu coloca isso, hein? Com vocês agora a palavra, viu? Não é? Então, assim, eu fecho minha fala aqui e volto a dizer: este livro estava lá em e-book, de graça, para qualquer pessoa ler, para acessar, porque quando eu lancei durante a pandemia, também com base na Lei de Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer no formato e-book, achando que as escolas poderiam se apropriar disso. Gente, nós não trabalhamos a cultura de Petrolândia nas escolas. Não trabalhamos ainda. A única escola aqui que faz um trabalho bacana, está fazendo, é a Escola Brasil, que todo ano desenvolve um projeto de memória sobre a história de Petrolândia. E não sei por que o município não faz. Outra coisa, a gente viu agora no Carnaval quanto uma escola de samba ensina. Não é verdade? Por que a gente não aproveita o desfile de 7 de setembro? Por que a gente não aproveita um carnaval? Por que a gente não aproveita para ir botando essas coisas para fora, para o povo saber o que existe? Não é verdade? Então, isso é para a gente e para quem vem de fora. Porque eu quero ouvir depois o povo do turismo ali, que eu estou vendo minha amiga ali, saber o seguinte: turista não gosta mais de vir em lugar nenhum só para beleza, não. Vem, olha e vai embora. Mas se não tem nada de mais substancioso que você leia, veja, aprenda e leve consigo, é uma viagem como outra qualquer. Paisagem bonita tem em todo canto. Né? Não é verdade? Então, o que é nosso precisa ser evidenciado. Essa é a coisa. Agora, eu queria assim, nessas histórias todas, o livro foi feito nesse sentido, de fazer as escolas terem algum material. Ele é um livrozinho simples, pequeno e bem básico, para levantar, apontar que nós temos isso. Aí, cada um pesquisa mais à